Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz em trazer mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho e às vezes até trazer um pouco da sugestão, do pedido da Érica. Ela me falou um pouco para falar sobre perdão, então eu quero incluir isso aqui no meu vídeo de hoje, né? Mas vocês estão vendo que eu estou aqui bem em frente da estação de reciclagem aqui do Pão de Açúcar, aqui pertinho de casa. E hoje eu quero falar assim sobre reciclagem, né? Mas reciclagem, não reciclagem desses materiais aqui, mas reciclagem emocional, né? Como é que é isso, né? E hoje eu queria falar especificamente da reciclagem de uma emoção que às vezes se a gente não toma cuidado, ela às vezes vira uma areia movediça, parece que ela nos prende, nos paralisa e às vezes a gente não consegue sair dela, né? Então eu queria falar hoje sobre a reciclagem da culpa. E como é que como assim, né? Como é que eu posso reciclar uma emoção, como é que eu posso reciclar um sentimento? Eu acho que se a gente for pegar na ideia da reciclagem, né, o que é? A gente pegar um material que de repente foi usado e transformá-lo ou reutilizá-lo de uma forma mais eficiente, ou de repente não só jogar fora e deixar ele poluindo o nosso planeta, se a gente for dizer assim, né? E essa emoção talvez tenha um pouco disso, né? Quer dizer, será que a gente vai deixar esse sentimento da culpa poluindo o nosso coração, o nosso interior, né? E às vezes o que isso está fazendo com a gente? Então, a ideia de reciclar esse sentimento da culpa é uma coisa que eu falo muito nos atendimentos, até porque isso é uma emoção muito presente, né? Muito presente nas nossas relações, muito presente na nossa história e realmente muitas vezes nos paralisa e nos aprisiona. Então a ideia da reciclagem da culpa será que a gente consegue reciclar a nossa culpa para um sentimento que nos seja mais útil e eficiente? Então, minha sugestão aqui é que a gente consiga reciclar o sentimento da culpa por um sentimento de responsabilidade, né? O que acontece? Normalmente, o que a culpa faz? A culpa ela nos paralisa e faz a gente ficar olhando para trás, né? Sobre o que aconteceu. Então, normalmente ela me paralisa e faz eu ficar olhando para trás, para o que aconteceu, eu fico remoendo aquilo, eu me sinto mal e muitas vezes eu me sinto mal, mas eu acabo não mudando, né? Porque eu estou preso nisso e às vezes eu não só não mudo, como às vezes eu acabo criando outros problemas em relação a isso. Agora, por exemplo, se de repente sei lá, eu trabalho muito e às vezes eu não tenho tempo para ficar com meus filhos, só que eu me sinto muito culpado com isso, né? Então, às vezes eu tento compensar de alguma forma, então às vezes eu acabo tudo que meu filho quer, eu de repente eu vou lá e compro, às vezes eu até me endivido para comprar aquilo que meu filho quer, ou às vezes eu não consigo estabelecer limites, que é tão importante, claro, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso também, mas e aí eu acabo criando um outro problema, né? Porque eu me sinto culpado, eu não mudo a minha realidade e às vezes eu acabo criando outros problemas. Agora, se a gente, por exemplo, transformar para o sentimento de responsabilidade, né? O que o sentimento de responsabilidade faz? Normalmente ele me mobiliza, né? Então, ao invés de me paralisar, ele me mobiliza e ele me faz olhar para frente, né? Eu acho que uma frase muito interessante que acompanha o sentimento de responsabilidade é: bom, tá, e agora, diante dessa situação, o que é possível ser feito, né? Então eu acho que não é só mudar de nome, mas é justamente quando a gente consegue transformar esse sentimento em algo que realmente vai nos ser útil, né? Então, se pegando esse mesmo exemplo, se eu trabalho demais e não tenho tempo para ficar com meus filhos, será que eu consigo rever os meus horários? Ou será que eu consigo, de repente, investir na qualidade do tempo que eu passo com eles, de repente no final de semana, ou à noite, ou enfim, eu consigo organizar a minha agenda. Então, quando eu transformo esse sentimento de culpa que me aprisiona, me paralisa, me faz olhar para trás, e eu transformo ele num sentimento de responsabilidade, essa energia, esse meu sentimento, ele vai me mobilizar, olhar para frente e pensar: bom, diante dessa situação, e agora? O que é possível ser feito, né? E aí, pegando o gancho da Érica, né? Bom, Érica, primeiro quero te agradecer, obrigado pela sugestão, você mandou, né, uns dias atrás pelo WhatsApp, falando um pouco sobre essa questão do perdão. E eu acho que para a gente conseguir reciclar o sentimento da culpa, muitas vezes a gente precisa do perdão, sim, né? Muitas vezes a gente precisa ou perdoar alguém, ou às vezes nos perdoar, né?
O Adalberto Barreto, né, o criador da terapia comunitária integrativa, ele fala muito que ele traz o que seria perdoar, né? Ele pega essa palavra perdoar e ele divide em duas. Ele diz que perdoar seria perder e doar, né? Então, perder o que e doar o que? Normalmente, para que eu consiga perdoar alguém ou me perdoar, eu preciso perder o que? Eu preciso deixar talvez uma mágoa, um rancor, né? Ou às vezes deixar de lado talvez até a culpa, né? E ao mesmo tempo doar o que? Então eu preciso doar uma amorosidade, doar uma compreensão, né? Doar uma aceitação. Normalmente eu não julgo, eu não condeno aquilo que eu consigo compreender, né? Então, se eu consigo compreender uma situação, eu tendo a não julgá-la, né? Então, de repente, se eu consigo me compreender ou me aceitar ou ter um olhar mais amoroso para mim, eu tendo a conseguir me perdoar ou perdoar o outro. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, talvez eu conseguindo me perdoar ou perdoar o outro, eu consigo também reciclar esse sentimento da culpa que muitas vezes está me paralisando e reciclá-lo e transformá-lo talvez num sentimento de responsabilidade que vai me mobilizar, olhar para frente e pensar, bom, diante da situação, o que é realmente possível ser feito, né? Então, gente, espero que tenha contribuído de alguma forma, espero que esse vídeo te ajude a, de repente, estar reciclando essa emoção que às vezes nos machuca tanto, né? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe um comentário. Se você, de repente, conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, compartilhe, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.